Fala pessoal, beleza? Vamos lá, ó. Questão 1. Uma esfera de massa m é lançada para cima com velocidade inicial v e depois ela volta para o chão. E ele quer saber qual foi a variação dessa quantidade de movimento. Bom, o seguinte: qual a velocidade que ela sai do chão? V. Qual a velocidade que ela chega no chão? Vai ser v também. Aí, quanto é a quantidade de movimento? Bom, quantidade de movimento é só multiplicar pela massa, beleza? E aí, ó, tu tem um vetor menos o outro. Faz o quê? Repete o primeiro, aí bota mais e inverte o sentido do segundo, tá para baixo, vai ficar para cima. Então MV com MV vai dar 2MV. Letra A. Enem 2019. Aqui ele tá falando o seguinte: tem um tijolo, esse tijolo vai cair, beleza? Vai fazer um impulso, né? Você deve ter lido já essa questão aí, provavelmente. Se você não leu, leia agora. E aqui é o seguinte: primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a velocidade com que esse cara vai ter quando ele chega no chão. E na questão não fala nada sobre o tempo que demora para ele cair, então eu vou usar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Isso aqui é uma fórmula que a gente vê lá no módulo 1 ou módulo 2, é o módulo 1 na verdade. Aí a velocidade que ele vai chegar no chão eu não sei, a velocidade inicial é zero, então nem precisa colocar. É duas vezes a aceleração, é a aceleração gravitacional, é a aceleração da gravidade, que vale 10. E esse ΔS é a distância que ele caiu, ó. Ele caiu uma altura de 5 metros. Então, ΔS é 5. Se você multiplicar 2 vezes 10 vezes 5, vai dar 100. Então, V vai dar 10. Essa é a velocidade com que ele chega no chão, 10. Mas cuidado, não marca o item ainda não. Calma, bobinho. Calma. Agora, tu tem que fazer o seguinte. Tu tem que saber quanto é o impulso. O impulso ele pode ser dado como sendo a variação da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí eu posso fazer como? Então, vai ficar. Quanto é a quantidade de movimento final? É massa vezes velocidade final. Ó, a massa é 2,5 quilos. Então, ó, 2,5 vezes quanto é a velocidade final? 10. Menos a massa no começo, né? Era o mesmo 2,5, só que no começo ele não tinha velocidade, a velocidade era zero. Então aqui vai dar só 25, né? O impulso deu 25. Essa 2,5 vezes zero dá zero, então por isso que eu não preciso botar, porque multiplicar por zero dá zero. O impulso deu 25. Só que ele quer saber a força. Então agora eu vou usar essa fórmula aqui do impulso. Ó. Impulso é força vezes o tempo de contato aí que teve essa força. Então vai ficar, o impulso é 25, a força não sei, e o tempo de contato, né? Meio segundo contra o capacete, então meio segundo. Então passa aqui o 0,5 dividindo, tu vai descobrir que o F é 50 newtons, força de 50 newtons. Só que ele quer que tu compare com o peso do próprio tijolo. Então, como é que calcula a fórmula, né, do peso? É massa vezes gravidade, ó. A massa do tijolo é 2,5, gravidade é 10, então o peso do tijolo é 2,5 vezes 10, que é 25. Ou seja, 50 newtons, que é a força que um tijolo faz quando chega no chão, equivale ao peso de dois tijolos, né? É, se você juntar dois tijolos, né, que cada um é 25, dá 50. Teria que saber, ó, esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Dois. Letra C, tá? Então, bora aqui. Questão 3, a questão da energia cinética. Ó. Ele fala que a energia cinética é dada como sendo massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Pega e faz assim, ó, multiplica por m em cima e multiplica por m embaixo. Fica como, ó, m com m, m ao quadrado. Aí o v quadrado repete. Embaixo, 2 vezes m, 2m. O que que é mv, pessoal? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade é quantidade de movimento, né? Ou então momento linear, que eles chamam pela letra P, né, nessa questão. Então, P ao quadrado, né? Porque estava ao quadrado, então vai ficar ao quadrado também em momento linear.
sobre 2m. Morreu, morreu. Letra A. Era só multiplicar por m em cima e embaixo, morreu. 4. Tem aqui o seguinte, ó, tem aqui um tal de antineutrino. Aí ele fala que no começo, cara, as partículas estavam em repouso. Se no começo as partículas estavam em repouso, é porque no começo eles não tinham quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial era zero, tá? Quantidade de movimento inicial era zero, vou chamar de Q0, por exemplo. Aí, então, quer dizer que a quantidade de movimento final também tem que ser zero, e isso é um vetor. Veja, aqui eu tenho dois vetores, né? Um vetor A, vou chamar de vetor A, tá? Um vetor A e aqui um vetor B. Esses dois vetores somados, eles não dão vetor zero. Eu tenho que perguntar o seguinte, se eu tenho que colocar um terceiro vetor para onde? Para anular todo o sistema aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos lá. Primeiro desenho o vetor A. Quem é o vetor A? É esse aqui, ó. Não é isso? Agora desenho o vetor B. Só que eu vou fazer ele pelo método do polígono. O método B tá para cá assim, mais ou menos, né? Tá, exagerei um pouco. Mas aí o vetor B, não é isso que eu falei? Aí qual que é a ideia? Eu quero que se forme um... Eu quero que não tenha vetor resultante. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fechar uma figura. Então eu fecho um triângulo. É só traçar daqui até aqui. Então eu fecho aqui essa figura. Então o vetor que ele estava procurando na questão é esse vetor aqui, que aponta para lá. Ah, Matheus, mas por que para lá e não para cá, né? Já que para cá também iria formar um triângulo. É porque tem que formar um sentido horário. Por exemplo, ó, ele vem para cá, aí a tendência é que agora ele venha para cá. E agora a tendência é que ele venha para cá. Então, tem que ser nesse sentido, é como se fosse um relógio que está girando nesse sentido, né? Tem que estar sempre nesse sentido. Então, beleza. Esse vetor que ele queria é esse vetor que aponta meio para a diagonal esquerda. Então, tá aí, letra D de dado. 5. Ele quer saber se é verdadeiro ou se é falso, né? Aqui ele está dizendo que tem duas esferas, uma esfera mais pesada que a outra. Primeira coisa é o seguinte: os impulsos de cada uma das esferas são iguais? São. Por quê? Porque o impulso ele pode ser calculado como sendo a variação da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento ela tem a ver com a velocidade, né? E, e você sabe que quando um corpo ele é abandonado em queda livre, os dois chegam no chão com a mesma velocidade, né? Então eu digo que esse cara aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Os impulsos são iguais. Aqui, podemos afirmar que a conservação da quantidade de movimento sempre terá como consequência a conservação da energia cinética? Não. Isso aqui, pessoal, só acontece na colisão elástica, tá? Que quando um é consequência do outro, tá? Então aqui é falso. Porque não é sempre que acontece, não. É só quando é uma colisão elástica. O coeficiente de restrição na colisão da esfera feita de massa modular é igual a zero? Sim. O que é esse coeficiente de restituição? É uma letra que a letra E. Tá, esse cara aqui é uma letrinha que a gente chama de letra E. E quando for uma colisão elástica, esse E vai valer 1. Ó, quer ver? Ó? Elástica, bem aqui, né? Ó. Quer dizer o quê? Quer dizer que o E vale 1. Aí aqui, ó, inelástica. Agora quer dizer o quê? Quer dizer que o E vai valer 0. Fechou? Então, inelástica é na massa modelar, então é exatamente o que falava ali, né? Modelar, o coeficiente de restituição é 0. Beleza, certo. As duas esferas vão atingir o solo com a mesma energia cinética? Não. Não. Eu já falei, né? Isso é só na... A energia cinética só se conserva quando for colisão elástica. Então não é as duas, né? Não é as duas, é só naquela que é elástica. Podemos afirmar que, no caso da colisão da esfera feita de baixo com o solo, a energia cinética da esfera é conservada? Sim. Porque eu falei que na colisão elástica, a energia cinética ela é conservada. Então, tá aí. Letra A, né? VF, VF, V. Aqui é muito simples também, é o pêndulo de Newton. Tem três coisas aqui em movimento
vai bater em duas coisas que estão paradas. O que, é que vai acontecer? Esses dois caras que estavam parados vai ficar em movimento e esses três caras que estavam em movimento vai ficar parados. É isso, acabou. Então, ó, aqui ó, a letra D. Os três caras que estavam em movimento ficam parados e os dois caras que estavam parados vão ficar em movimento por causa do princípio da conservação da quantidade de movimento. Agora, aqui, ó, 7. Admitam colisão frontal e inelástica, né? Inelástica é o quê? Inelástica é que os dois vão ficar juntos após a colisão. Aí tem uma forma que é assim, pessoal, ó. Se eu tenho um corpo A e um corpo B, né? E eles se chocam com colisão inelástica, posso escrever assim, ó. A massa do A vezes velocidade do A mais a massa do B vezes velocidade do B é igual a massa do A mais massa do B vezes a velocidade que cada um deles vão ter depois, que no caso será a mesma. Só que assim, a massa do A eu vou chamar de M. Por quê? Porque eles têm a mesma massa, né? Então do A, do B, tanto faz eu escrever A, B, porque é a mesma, eu vou chamar só de M. A velocidade do A antes é V0 mais a massa do B simplesmente M e a velocidade dele antes era zero porque ele estava em repouso no começo. Aí, massa do A, M, massa do B, M, velocidade final, não sei. Ó, M vezes zero vai dar zero. Então aqui na direita fica só M vezes zero. Na esquerda, aliás, né? Foi mal. Agora aqui na direita, ó, M mais M, 2M e o V ali, né? Posso cancelar ó, esse M com esse M. Pega o 2 e traz para cá dividindo. Então a velocidade que cada um vai ter no final é V0 sobre 2. 8. Aqui tem que calcular quanto é a quantidade de movimento que ele tem em cada ponto. Primeiro aqui, ó. A quantidade de movimento que ele tem aqui, nesse lugar aqui, vai ser o que? Massa, que é 500 gramas, que é meio quilo, vezes velocidade, que vai dar 10. Aqui, no final aqui, quantidade de movimento vai ser massa, que é meio quilo, vezes a velocidade, que é 16, que vai dar 8. Então, ó, a variação da quantidade de movimento vai ser o quê? Mesma história daquilo lá, ó. Tu tem um vetor de tamanho 8 no final, menos um vetor de tamanho 10 no começo. 8 menos 10. Não vem me dizer 2, pelo amor de Deus, já vou te dar ali um tapa. Porque, brincadeira, tá? Tu repete o primeiro, troca o sinal e inverte o sentido do segundo. Então, ó, o primeiro aqui era 8, né? Tá. E aí, quando tem vetores no mesmo sentido, faz o quê? 8 mais 10 dá um vetor para cima de tamanho 18. Então, vamos lá. Lês aqui alternativas. Um impulso sobre a bola é vertical e para baixo? Bom, aqui é o seguinte, é uma bola de basquete. Quando a bola de basquete ela chega no chão, por que ela quica para cima? Porque tem um impulso que joga ela para cima, cara. Então o impulso ele é para cima, não é para baixo. Então não faria sentido a bola quicar para cima se o impulso fosse para baixo. Então aqui é falso. O impulso ele é para cima. Ou o impulso, aliás. O módulo da variação na quantidade de movimento é 18? Eu calculei lá no comecinho, 18. Então aqui é verdade. A terceira é um absurdo, não preciso nem comentar, né? A terceira lei de Newton não se aplica a esse caso? Claro que se aplica. A terceira lei de Newton ela se aplica a tudo aí. Que seja no universo que não seja quântico, né? Na mecânica quântica e as leis de Newton não se aplicam mais. Que é o movimento dos átomos, dos elétrons e tudo mais. Então aqui não se aplica? Não, falso, se aplica sim. Então é FVF, aqui ó, letra E. Ok. Aqui ele tá falando do remador, né? Aí ele fala que quando ele chega na linha de chegada, ele se cruza. Não, pera aí. Ele lança o corpo dele para trás, né? Então ele quer conservar a quantidade de movimento dele, né? Ou então o seu momento linear. E aqui nas 10. Em uma mesa de sinuca, tá, não sei o que, beleza. Ó, aqui ele diz que as duas bolas têm a mesma massa. E o que acontece? Uma bola aqui que tá chegando tem velocidade de 2 metros por segundo e vai bater numa que tá parada. Só que depois
que vai acontecer? Essa que estava em movimento vai ficar parada e a que estava parada vai ficar em movimento com quanto de velocidade? É isso que ele quer saber. Bom, se a colisão ela foi perfeitamente elástica, a velocidade que esse cara tinha vai meio que se transferir para a velocidade que o outro vai obter. Então essa velocidade vai vir para cá, ó. Então o cara, né, que foi batido, ele vai ter a mesma velocidade do cara que bateu nele, que é 2. Ok? Ok. Isso numa colisão perfeitamente elástica. Ok, pessoal? Então é essa aí, os exercícios. Valeu, tchau. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp, chama lá. O WhatsApp é esse aqui, ó. Não, no WhatsApp não, tchau.